Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Como era esperado, domínio da Red Bull na pista de Suzuka. Ricciardo, cada vez mais ameaçado, e Tsunoda pontuando em casa. Vamos analisar a performance e tentar entender o momento de cada time no campeonato. O Grande Prêmio do Japão começou no primeiro treino já com susto para Williams. Logan Sargent, que corria com o chassi batido do álbum, acabou saindo na grama e bateu relativamente forte na barreira. Ele não iria fazer o segundo treino para poder consertar o seu carro. A sorte é que choveu e ninguém andou. 8 equipes trouxeram atualizações para Suzuka, apenas Mercedes e Haas não levaram nada. A Red Bull, para tentar solucionar alguns dos problemas lá da Austrália, principalmente no quesito de graining, levou um novo assoalho. Já era esperado que Suzuka fosse a pista deles, pela quantidade de curvas de alta velocidade, alto desgaste de pneus por causa do asfalto abrasivo, e a Red Bull consegue ser conservadora nesse ponto. E a exigência de tração e saídas de curvas lá de Suzuka. Na classificação, o Max conseguiu confirmar a superioridade com quase 3 décimos à frente da McLaren de Norris, em terceiro lugar. O que também já era esperado, como eu comentei lá na análise do GP da Austrália. A McLaren vai muito bem nessas curvas de alta velocidade, como na sequência até a curva 7 de Suzuka, e principalmente Lando Norris consegue se dar melhor nesse tipo de curva. A boa surpresa foi Sérgio Pérez, que conseguiu completar a primeira fila e tomou apenas 66 milésimos do Max Verstappen. Eu já fiz essa análise de estilos de pilotagem entre Verstappen e Pérez no ano passado, quando Pérez dominou lá em Baku. Pérez sempre tende a frear mais para dentro que o Verstappen, mais dentro da curva. Já o Verstappen consegue dosar melhor e tende a frear um pouquinho mais cedo, mas se posiciona melhor e consegue ir para o acelerador antes do Sérgio Pérez. Com isso, o que o Pérez ganha na freada, normalmente ele entrega tudo e mais um pouquinho na velocidade no meio da curva e ao longo da reta seguinte, porque ele não consegue sair com a velocidade do Verstappen. Fica muito nítido nesse primeiro setor. Veja como ele tenta entrar nas curvas com mais velocidade que o Verstappen, principalmente na curva 2, 5 e 6. Apenas na 3 eles entram com a mesma velocidade. E de todas, apenas a curva 2, que é a primeira freada da pista, que o Pérez consegue ganhar tempo. Na grande maioria das vezes, o Verstappen tem uma velocidade superior no meio da curva e consegue ir para o acelerador mais cedo também. Nesse perde-ganha, os dois chegaram praticamente empatados na última freada do circuito, na chicane. Diferença de 11 milésimos na freada. E aí que é a diferença do Max Verstappen para os demais pilotos. Ele sabe a hora certa de usar cada recurso que ele tem. Fez praticamente a volta inteira freando um pouco mais cedo que o Sérgio Pérez. E justo onde ele sabia que podia, ele freou mais para dentro que o Pérez, chegou a ganhar 3 décimos só nessa freada. Pérez ainda recuperou um pouquinho na saída da chicane, mas não foi suficiente para bater o Max Verstappen. Considerações gerais da classificação. Sainz superando o Leclerc, apesar de serem 4 posições de diferença, no tempo foi apenas 1 décimo. Isso mostra o quanto foi apertado o Q3. Tsunoda ainda o Q3 mais uma vez e Daniel Ricciardo superado por apenas 55 milésimos no Q2 e ficou de fora do Q3. Stroll vendo Alonso em quinto, enquanto ele foi eliminado pela terceira vez consecutiva logo no Q1. Esse mapa do Q3 nos mostra muito bem como os carros estão atualmente. As cores representam cada equipe onde elas foram superiores. A Red Bull de azul, com muita tração em toda saída de curva, eles conseguem ir melhor. A McLaren, bem nos setores que usam downforce. A Ferrari muito bem nas velocidades mínimas e a Aston Martin com a maior velocidade final. Mas mesmo assim, ela está na média das velocidades em curvas de alta que exigem muito downforce. O que fica claro desse mapa é algumas equipes se destacando em um ponto ou outro e a Red Bull a mais equilibrada de todas elas. Corrida. A corrida foi marcada pelo calor. Pista de Suzuka, que já tem a característica de consumir muitos pneus, trouxe o calor para agravar ainda mais essa situação. Logo após a largada, Alex Albon encontrou o Daniel Ricciardo entre a curva 2 e 3 e os dois abandonaram. O incidente provocou uma bandeira vermelha que paralisou a corrida por bastante tempo. Depois da corrida, a FIA analisou e decidiu que foi incidente de corrida, e eu concordei. A RB decidiu largar com os pneus médios, enquanto a maioria em volta deles estavam de pneus macios. Quem largou de médios acabou tendo uma desvantagem enorme, porque foram engolidos pelos que largaram com os pneus macios. Ricciardo vinha sofrendo várias ultrapassagens e distracionou, deu uma balançada na saída da curva 2. Albon saiu com muito mais velocidade, não tinha muito o que fazer a não ser colocar por fora, porque do outro lado já estava passando o Stroll. O único espaço que ele tinha foi onde ele colocou, mas ali ele estava num ponto cego do Daniel Ricciardo, que estava preocupado com quem vinha do outro lado, seu lado esquerdo. Abriu para fazer a tomada natural para a curva 3 e deixou o Albon sem espaço. Para mim, lance normal,
final, mas foi péssimo para os dois. Albon, que estava com o chassi do Logan Sargent, que não tinha danos, danificou mais um chassi. A equipe depois informou que vai dar tempo de recuperar para o GP da China, mas que não deixa de ser uma preocupação. Ricciardo fora da corrida e assistiu o Tsunoda chegar nos pontos. Para a relargada, devido à bandeira vermelha, os pilotos puderam trocar os seus pneus e isso abriu um leque de novas estratégias, ou pelo menos tentativa de novas estratégias. A Mercedes tentou ir para uma parada só e relargou de duros. O problema da corrida foi a oscilação de temperatura. Foram mais de 7 graus de diferença do início da corrida até o final. O asfalto, que começou com 40 graus, terminou com um pouco mais de 32. Isso fez os tipos de pneus mudarem de comportamento ao longo da corrida. Essa oscilação matou a corrida da Mercedes, que não conseguiu manter a sua estratégia e teve que parar mais uma vez com os dois pilotos. O problema foi que ela demorou a perceber isso. Hamilton ainda teve um toque com o Leclerc, que danificou parte de sua asa dianteira. Ele afirmou que perdeu muita aderência na frente do carro e o carro ficou dianteiro, ficou escapando da frente. Acabou tendo uma atitude inusitada de ele mesmo se oferecer para trocar de posição com o George Russell, que vinha mais rápido atrás dele. Podemos enxergar de duas formas. A primeira é que ele ainda tem o espírito de equipe, independente de estar de saída ou não da Mercedes, ele quer o que é melhor para o time. A outra interpretação é que ele já perdeu o interesse na temporada e já está com a cabeça em 2025. Eu acho que eu fico mais com essa. Verstappen foi embora, seguido de longe por Sérgio Pérez e Lando Norris. Sainz vinha forte e obrigou o Norris a parar mais cedo para não levar um undercut do espanhol. Em Suzuka, o undercut faz a diferença pelo alto desgaste dos pneus. O tempo de volta de um pneu novo para um pneu usado muda muito. O undercut faz tanto a diferença que o Lando Norris chegou a passar o Pérez, que parou 4 voltas depois só. Mas obviamente a intenção de Norris estava mais em se defender de Sainz do que superar Pérez. Contra a Red Bull eles sabiam que não tinham chance. Leclerc estava conseguindo manter um bom ritmo com a temperatura da pista caindo e pediu para a equipe manter ele na pista. Mudou a estratégia da equipe. Conseguiu administrar o consumo dos pneus e fez incríveis 25 voltas com os pneus médios no primeiro stint. Ele e Magnussen foram os únicos que conseguiram fazer uma parada só depois da relargada. Norris antecipou a segunda parada também para se proteger de outro undercut, agora de George Russell, e acabou parando junto com Leclerc, saiu entre as duas Ferraris. Sainz vinha em um ritmo forte, com estratégia diferente do Leclerc, com 2 paradas. O espanhol buscou na pista o Norris, que estava com pneus mais novos, e depois ultrapassou seu companheiro até conseguir o 3º lugar e terminar no pódio. Final de corrida com mais uma vitória de Verstappen, com 12 segundos para o Sérgio Pérez em segundo e 20 segundos para o Carlos Sainz em terceiro. Bom, falando agora de alguns dos desempenhos. Tsunoda pontuou em sua corrida de casa. Isso faz dele o primeiro piloto japonês em 12 anos a marcar um ponto em casa. Para mim, fez uma das melhores ultrapassagens, 2 aliás, da corrida. Por fora, na saída da curva 6, que é muito difícil. Por ser uma sequência de curvas que exige muito downforce, é muito difícil contornar todas elas muito próximo do carro da frente. A chave da corrida para o japonês também foi sua parada na volta 23. Ele estava em 13º, parou junto com todos que estavam em sua volta. A equipe fez um excelente trabalho, foi mais rápida e devolveu ele na 11ª posição. Ele ganhou 2 posições nessa parada. Aos poucos, Tsunoda vai revertendo a opinião de que ele não serviria para a equipe principal. Tsunoda é rápido e tem um bom ritmo de corrida. Parece ter resolvido as inconstâncias que ele tinha no passado. Ele batia muito, errava muito. Muita gente me pergunta por que a Red Bull e a imprensa quase nunca cogita que ele vá para a equipe principal. E sinceramente, eu não sei. Mas me parece que o temperamento dele, às vezes, é enxergado como uma falta de maturidade emocional. E isso pesa muito na hora de cogitar ele para sentar ao lado de um Max Verstappen. O Ricciardo não fez nada de bom nessa corrida e nem nesse ano. Está sob muita pressão e se nada mudar urgentemente, terá mais vida na Fórmula 1. Ficou de fora do Q3 por muito pouco, mas na Fórmula 1 o resultado final é o que vale. Sobre o Logan Sargent, depois da humilhação que a equipe o fez passar lá na Austrália, ele ficou mais uma vez atrás do Albon, bateu na sexta-feira e quase bateu na corrida. Fica difícil ele conseguir também chegar no final da temporada. Aliás, a conta da Williams de acidentes em 4 etapas já está muito alta. Mercedes. A Mercedes, dessa vez, parece ter se encontrado um pouco, mas só um pouquinho. Hamilton chegou a dizer que foi a primeira vez no ano que ele se sentiu bem com o carro. Pelas declarações, foi a primeira pista que não precisaram mexer na altura da traseira do carro e isso ajudou os pilotos a terem mais confiança no carro, principalmente nas entradas de curva. A Mercedes chega a mostrar velocidade e ritmo, mas sempre, por alguma razão, não se confirma na hora que precisa. A janela que o carro funciona parece ser muito pequena. Se muda a temperatura, perde rendimento. Se muda o setup do carro, perde rendimento. Quando eles estão bem,
É sempre por um período muito curto que qualquer coisa que acontece, qualquer alteração na condição, eles se perdem. Sábado no treino 3, eles estavam bem com os pneus macios. Mas aí chega na classificação, outra temperatura, outro nível de aderência e a performance some. Tentaram fazer uma estratégia diferente depois da bandeira vermelha, de uma parada só que não deu certo. A temperatura começou a cair e já não dava mais certo, o carro não funcionava mais com aqueles pneus naquela temperatura. McLaren, todos estavam esperando mais dela em Suzuka. Devido às características de curvas de alta velocidade, pensamos que eles estariam de certa forma mais próximos da Red Bull, quem sabe até ameaçando. Mas o alto desgaste dos pneus acabou com a performance deles na corrida. Foram rápidos na classificação, mas sofreram bastante com o desgaste do pneu. Ferrari, mais uma vez o Leclerc atrás do Sainz. O que parece é que nesse carro de 2024, o Leclerc, muito rápido que conhecemos das voltas espetaculares do Q3, ainda não se achou. E com certeza essa mudança de companheiro de equipe com a saída do Sainz e a futura chegada do Hamilton tá mexendo com o mental dos pilotos lá, dos dois. O Leclerc fez até uma boa corrida, conseguiu administrar o consumo, fez as incríveis 25 voltas com os pneus médios, mas no final, como eu disse, o que fica é o Sainz em terceiro e ele em quarto. Para o Sainz, parece que essa mudança, ou pelo menos a saída dele da Ferrari, foi uma motivação a mais. Ele está na sua melhor fase, bateu o Leclerc em todas as corridas deste ano. Ele só não está à frente do Leclerc devido a ter perdido uma corrida pela cirurgia. E esse desempenho acima da média de Sainz está abalando o Leclerc, que sabemos, não costuma lidar bem com as frustrações. A pressão dos tifosi só vai aumentando. Já devem estar questionando em Maranello se a opção de manter o Leclerc e abrir mão do Sainz foi a mais correta. Charles Leclerc vai ter que encontrar uma corrida para dar a volta por cima, mas quanto mais tempo passa, pior vai ser para reverter. Aston Martin. Alonso fez uma excelente corrida. Na minha opinião, fez até mais que o carro lhe permitia ao ficar à frente de uma McLaren. Alonso acaba compensando às vezes a falta de velocidade do carro com o gerenciamento dos gastos de pneus. E isso faz toda a diferença, principalmente nessas pistas com asfalto muito abrasivo, que exigem muita tração, como em Suzuka. Stroll chegou a reclamar muito do carro pela primeira vez, falando que o carro não tinha nenhuma velocidade reta. Sérgio Pérez fez um excelente final de semana e fez o que se espera dele, chegar em segundo em toda a pista onde a Red Bull for dominante. Se o Verstappen vence com 20 segundos de vantagem para a próxima equipe, no mínimo, o Pérez tem que estar logo atrás do Max. Que seja com 18 segundos, mas tem que estar ali. Ninguém espera que ele vai ameaçar o Max Verstappen, só ele mesmo. Mas ele tem que entregar pelo menos um segundo colocado numa pista onde a Red Bull é dominante. Fez uma corrida muito ruim na Austrália, mas se redimiu em Suzuka. Mas esse é o problema do Checo, a inconstância. Se ele mantiver essa performance do Japão, ele terá uma temporada, mais uma temporada pelo menos, de oportunidade do time. Isso é o que eu acredito. O problema é que nunca sabemos quantas mais Austrálias virá para o Sérgio Pérez. Bom, a Fórmula 1 vai voltar nos dias 20 e 21 de abril, com a primeira corrida sprint do ano, lá no circuito de Xangai, na China. Vai ser muito interessante, porque desde 2019 a Fórmula 1 não corre por lá, e os times não têm quase nada de informação. Duas retas longas, com zonas de DRS, sendo uma delas uma das maiores retas do ano. Prometem trazer muitas disputas e uma corrida bem movimentada com muitas ultrapassagens. Obrigado a você que está sempre aqui nos prestigiando. Se ainda não é inscrito, por favor, clique aí para se inscrever, manda para os seus amigos, compartilha o vídeo, liga o sininho das notificações e nos encontramos depois do Grande Prêmio da China.